Olá, o Legislativo em Pauta de hoje recebe um dos integrantes da bancada do PSDB aqui na Câmara de Vereadores, eleito este ano como segundo secretário da mesa diretora e o parlamentar mais jovem da atual legislatura. Seja bem-vindo, vereador Johnny Soares. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Nossa, eu que agradeço o convite, de poder estar aqui, voltar a esse estúdio que eu tanto trabalhei na época do meu estágio, poder retornar e falar um pouquinho para a população, da minha história, do que eu tenho feito. E aí o norte para esse 23 aí que promete bastante. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Vereador, vamos começar então, voltar um pouquinho, Eu queria que o senhor contasse para quem está nos assistindo e até aqui para o pessoal da própria Câmara de Vereadores um pouquinho da sua história, das suas raízes. O Johnny antes da política, nos contextualiza um pouco sobre isso. Bom, eu nasci lá no bairro Arco-Íris, um bairro que era muito distante, que ninguém queria morar, e aí o meu pai conseguiu adquirir a primeira casa própria, um bairro distante, se deslocou para lá então, e eu tive uma infância muito boa, de muita brincadeira, muitos amigos, pé no barro, brincadeira de esconder. Hoje eu vejo as pessoas, a criança já nasce mexendo no tablet, na minha época não tinha nada disso. O meu pai era representante comercial de medicamentos, a minha mãe era cabeleireira, manicure, massoterapeuta dessa área, da beleza da mulher. Não tenho político na família, nenhum. E os meus pais sempre trabalhando, não tinham muito tempo para me cuidar no colégio, para ver como é que eu estava, mas eu sempre me acho um aluno bem aplicado, exceto em matemática. Matemática era uma negação sempre. Já dá até então para a gente entender um pouquinho, os caminhos que o senhor tomou antes da política, Em 2014 o senhor concluiu a faculdade de jornalismo, e aí eu queria saber se o senhor chegou a exercer essa profissão, nosso colega aqui, ou se a política já entrou na frente. Isso, a história é genial, assim, Manu. A minha mãe conta que quando eu era criança, dava propaganda eleitoral e o meu irmão ficava brigando para, no caso, desligar a televisão, e eu brigava com ele para ligar. Então ela conta que o Johnny sempre teve aquele viés ali de político, mas o jornalismo, eu notava que como jornalista a gente, Mano, a gente denuncia um problema hoje, outro problema amanhã, e sempre acaba esbarrando em alguma autoridade, ou num vereador, ou num prefeito. Então a gente acaba a gente só denuncia e não consegue ver o problema avançar. E isso me incomodava um pouco na profissão. Acabou que eu não conseguia exercer muito, não. Eu estava lá nos meus estágios, eu fiz estágio na TV UCPEL, na Folha da Princesa, que era um projeto de extensão do curso lá da Católica, o jornal Pescador. Então, quando eu entrei no jornalismo, eu sempre quis me envolver, e a universidade a qual eu cursava me permitia isso. A minha mãe, massoterapeuta, fazia massagem na esposa de um então candidato a vereador, e então ela comenta: olha, Cleo, o meu marido está precisando de alguém para mexer num tal de Facebook. Naquela época o Facebook recém estava surgindo. E eu fui, então, conversar com esse então candidato, e ele me disse: olha, para tu trabalhares na minha campanha que está chegando, eu preciso que tu saia de todos os teus cursos, de todas as tuas extensões. E claro, em uma política eu não tinha nem noção de como era uma campanha. E óbvio, não tem como tu conciliar. Ou tu tem que te dedicar 100% para aquilo, ou tu não vai. Pensei um pouco, conversei com o meu coordenador de curso, era o Antônio Eberlé, e aí eu comentei: olha, Tony, eu tive uma proposta, de ir para um novo caminho, só que aquilo, ele pode se eleger como pode não se eleger, é uma loteria. E aí o Tony falou: Johnny, tu é louco, como é que tu vai sair? Tu tá aqui com o teu estágio bem, tá indo numa boa aqui na TV e tal. Eu falei: olha, Tony, eu vou sair. E aí, então, eu fui para minha primeira campanha, mano. Olha, foi um momento que eu considero um divisor de águas na minha vida, que eu pude perceber, eu fui em lugares que eu nunca tinha ido, eu não tinha noção de como abordar uma pessoa, de ver a necessidade dela, e ali nasceu em mim aquela vontade de tentar ajudar, mas claro, como alguém que estava trabalhando pro vereador, pro então candidato. Naquela eleição de 2012, aconteceu outro fato inédito, Ele acabou colocando a mesma votação da vereadora Zida Burke, 2.210 votos, os dois do mesmo partido, mesma bancada, e entrou o mais velho. E aí então ele me fez um convite para vir aqui para a TV Câmara, como estagiário. Foi uma experiência que eu tenho o maior orgulho de ter passado, tinha que ter passado por ela,
porque aqui na TV Câmara a gente tem a chance de acompanhar os 21 vereadores, né? Cada um tem uma política diferente, cada um tem uma forma de abordar as pessoas, né? Então foi uma experiência muito importante, fiquei aqui por um ano e me formei em jornalismo em 2014. Após isso eu fui então convidado para ir para a assessoria dele, que eu fiquei por mais um ano. Só que quando eu chego a ser assessor dele, eu já tive muita experiência aqui da Câmara, porque tu imaginas, mano, ficar um ano acompanhando todos os vereadores, né, a forma que eles trabalham. Então eu cheguei lá com algumas coisas que eu queria implantar, acabava que ele não queria também, então a gente acabou tendo alguns conflitos. Sim. Mas eu respeito muito ele, eu sou uma pessoa muito grata a quem me ajuda, e eu agradeço muito ao Salvador por ter me incluído na política, e ele sim, com certeza, tem papel fundamental na minha chegada aqui na casa, com certeza. Então foi nessa atuação como assessor, né, parlamentar, que deu, vamos dizer, o estalo, assim, posso fazer alguma coisa, quem sabe uma candidatura? Isso, e a história também de como eu decidi concorrer também é outra genial também, que eu vou ter que te contar. Saio aqui da Câmara, tá, por alguns desacordos com o vereador, e o meu pai tinha um estacionamento ali na Anchieta. Aí eu fui trabalhar com ele, né, um pouco assim, chateado, porque eu gostava muito de estar aqui, e a gente se desacordou e não segui. Um dia eu tô chegando em casa, tem um grupo de moradores me aguardando lá na minha casa. Eu penso, meu Deus, o que esse pessoal tá me esperando aqui em casa? O que será? Mas tudo bem, cheguei lá, pessoal, tudo bem? O que houve? Tá, eu vejo vocês aqui na porta de casa. Não, Johnny, é que a gente sabe que tu trabalha na Câmara e a gente tá com um problema aqui na nossa água, porque foi bem naquele momento que a água passou de área construída para ser cobrada por consumo. E eles estavam com um grande problema nesse sentido, e como eles achavam que eu ainda estava na Câmara, queriam alguém para reivindicar e ir atrás das soluções. Aí eu falei, olha gente, eu não estou mais na Câmara, saí faz um tempo, mas eu não vou abandonar vocês, a gente vai fazer um abaixo-assinado, que eu me lembrava ainda como que era, né? Eu que fazia aqui no gabinete as coisas, e nós vamos então colher as assinaturas e vamos entregar na mão do então presidente daquela época, que era o Jacques Reidans, que era o diretor-presidente do SANEP, e a gente vai lutar. Dito e feito, no dia seguinte, um sábado, a gente começou a colher as assinaturas. Já na segunda, terceira casa, mano, eu encontrei um morador que disse, bah, que legal ter alguém lutando por nós aqui do bairro, por causa que a gente não tem aqui, a gente tá esquecido. E então eu senti no morador aquela alegria de poder contar com alguém. Tá. Conforme o abaixo-assinado ia avançando pelas ruas do bairro, vinham aparecendo algumas necessidades da população, e eles estavam muito felizes de ter alguém lutando, que era algo raro. Notei que uma das grandes reivindicações do pessoal lá era a questão do médico do posto que nós não tínhamos. E eu tinha uma amizade com a então secretária Rita Bergman, e aí eu marquei uma reunião com ela e pensei, secretária Rita não vai me receber, quem sou eu? Sou um mero líder comunitário, me lembro de quando eu trabalhei na Câmara com ela naquele tempo. Secretária Rita me recebe. Fui eu e alguns moradores lá, e a gente entregou para ela, né, a necessidade de um médico no posto. E ela disse, olha, Johnny, tu tens muita sorte. Hoje mesmo nós estamos assinando aqui para o médico lá para Arco-Íris. Ou seja, né, então... E essas postagens, conforme eu ia fazendo nas redes, eu notava que eu tinha lá, antes de tudo, 8, 10 curtidas. Essa começou a aumentar, começou a ter comentário, e iam aparecendo, que legal que no Arco-Íris vocês conseguiram, aqui no Posto Dunas a gente também está sem médico. Então eu comecei a me dividir entre essas lutas, que era o que eu gostava de fazer, e a tarde no estacionamento. Aquele abaixo-assinado do Arco-Íris nós entregamos, conseguimos o avanço. Então ali me deu um clique, opa, quem sabe eu não venho, né? E aí também, ao mesmo tempo que eu tinha o estado, eu pensava, olha, uma campanha não é algo fácil, tem que ter recurso, tem que ter gente, talvez não seja o meu momento agora, eu vou esperar mais um pouco. E aí então, eu conversando, né, com o ex-vereador Enéas, que ele era o presidente do PSDB, ele me disse, olha, Johnny, quem sabe tu concorre aqui pelo partido, né, pela juventude. A então vice-prefeita Paula também me disse, falou que ela estaria vindo para prefeita naquela eleição. E eu falei assim, mais uma vez, eu sempre gostei de desafios, acho que os desafios é que nos movem. Falei, eu vou para a minha primeira candidatura. Respirei e fui. Né? E foi uma campanha muito, assim, corpo a corpo, né? Olho no olho das pessoas. Por eu não ter recurso, para vocês terem uma ideia, eu ia fazer a campanha no ônibus da prefeita, que eu não tinha como ir.
né? Tive duas guerreiras que me ajudaram muito, que eu sempre gosto de citá-las, a Marlene e Elisa, essas duas estiveram comigo desde lá do início. E, claro, elas tinham as atividades delas durante a semana e me ajudavam mais no final de semana, que a minha família me ajudava. E eu sempre falo também de uma passagem, durante essa primeira campanha, Manu, o pessoal dizia, olha, Johnny, tu com essa campanha aí, tu não vai passar dos 200 votos. Porque, claro, eu não tinha bandeira, fiz um jornalzinho, né, que era onde contava as lutas, né, os projetos que eu queria defender. Então, eu ia com aquilo, tinha uma hora que acabava, e aí eu distribuí o santinho da prefeita, né. E, Johnny, me falaram, né, Johnny, tu com essa campanha, tu não passa dos 200 votos. Fiquei muito mal com aquilo, né, mano, tu imagina, né, tu trabalhando, te dedicando. E te dizerem que tu não passa dos 200, mas eu não desisti, fui. Quando abriu a urna, né, eu tive 888 votos. Uma surpresa, surpresa, né, terceiro suplente, tu imagina, na legislatura passada, eu estava aqui de estagiário, na seguinte, né, de 2016, iniciando em 17, né, mas esse ter 888 votos é muito gratificante. Então, eu me considero como um vencedor, né, sem estrutura alguma, consegui ter essa comunicação com as pessoas e conseguir mostrar para elas o quanto, né, o trabalho seria bom para a cidade. E então foram quase 1000 votos. Isso aí me fez o partido olhar para mim, eles me convidaram, na verdade, para me integrar a equipe de patrulhamento e ensaiamento da Secretaria de Serviços Urbanos. Integrei lá como chefe de departamento. Fiquei por algum tempo. Né? Foi uma experiência muito boa, porque a gente que está no legislativo, né, que é aquele poder que cobra, que solicita, que vai atrás, de repente tu passa para o executivo e ali tu consegue ver as dificuldades que enfrentam, né? É questão de recursos, é questão de pessoal. Então foi muito boa aquela experiência, fiquei ali por 1 ano e pouco. Depois disso veio mais uma campanha, a campanha então dos deputados, né, que naquela eleição Daniel da TV foi eleito vereador mais votado do município, e o Viana também se elegeu, eu me tornei primeiro suplente da bancada, e então, porque o Beneman era o segundo e o Vicente Amaral o primeiro, os dois entraram, eu fiquei então de primeiro. E aí eu tive um convite então da prefeita Paula para integrar aí a maior oportunidade que eu tive, que é ser o ouvidor do município, né, diretamente no gabinete dela, que me fez ter uma grande experiência, que eu tenho maior orgulho, né, maior gratidão à prefeita por ter me convidado para esse espaço, que me permitiu, de fato, eu era ali um 22º vereador, eu sempre digo, né, porque ali a gente tinha todas as demandas da prefeitura, a gente participava da reunião da SAC, que é uma reunião onde todos os secretários da ponta se reúnem, e ali eu pude ver, de fato, os problemas da cidade, mais que isso, ajudar na construção das soluções. Sim, na execução, né, do que precisava. Eu acompanhava a prefeita nas agendas, né? Eu via onde a gente iria atuar, né? Onde teria alguma entrega, eu iria lá, via como é que estava, né, a questão da rua, via como é que estava a limpeza, fazia todo aquele meio de campo. E também eu atuava no bairro da gente, que era um evento que a prefeitura saía, toda a estrutura administrativa do município, ele ia para algum bairro e lá fazer ações integradas, né? E no final tinha aí a audiência com a prefeita, onde ela ouviu o cidadão, porque muito se fala, né? Muito se falava, o prefeito fica lá no seu gabinete e não vem aqui ver a nossa necessidade. Então, tanto o prefeito Eduardo quanto a prefeita Paula, eles tiveram essa marca aí de ir onde o cidadão tá. E eu, como ouvidor, eu ia antes, fazia todo o levantamento, né? Conversava com as pessoas, dizia que a prefeita estava chegando. E fora isso também, eu, né, agradeço de eu ter tido a oportunidade, eu levei a ouvidoria de dentro do gabinete para a prefeita para os bairros, né? A gente era parceiro do Exército, por exemplo, nos eventos cívicos, fizemos alguns no Dunas, por exemplo. Então, Manu, foi uma experiência muito importante para mim e isso me ajudou muito para a minha chegada aqui na Câmara para esse entendimento, né? E aí, em 2020... Não sei se eu sabe que jornalista e político, quando engata, fala. Não sei se tu tem alguma outra pergunta nesse meio. Exatamente, já ia entrar em 2020 e até mesmo comentar, né, vereador, que quando a gente não conhece a história ou não participa de certa forma, olhar para o senhor, vamos dizer, em 2012 como assessor, depois em 2020 para
numa eleição onde chega primeiro suplente, parece um percurso rápido, assim. Bom, Mas as experiências que o senhor teve, assim, né, eu acho que justificam o que era a minha pergunta seguinte, que era justamente a campanha de 2020, onde o senhor já ficou como primeiro suplente, né, do PSDB, e esse processo rápido, assim, né, que eu acho que o senhor conseguiu resumir muito bem, rápido, mas também de muito trabalho, né? Sim, em 2020, tá? Foi bem o ano da pandemia, né? Uma campanha que dificílima. Antes disso, um período antes, começou um processo seletivo dentro do partido chamado Jovens Líderes, onde a gente se inscrevia, os jovens do Brasil inteiro, e os selecionados, tá? Os 20 selecionados, eles iriam ter os custos da campanha pagos pelo partido, além de cursos, e a gente iria ter um café da manhã com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando eu tive essa ideia de me inscrever, eu falei, será que eu me inscrevo aí? Porque a gente vê vários nomes ligados a prefeitos, ligados, enfim, a deputados, então e eu não tinha ligação com ninguém, eu era só eu. E eu pensei, me inscrevo, não me inscrevo, mais uma vez me inscrevi. Aí passei da primeira para a segunda etapa, foi um processo bem longo, a gente tinha que fazer prova, tivemos entrevistas, enfim, foi um processo não foi nada rápido. Para minha surpresa, consegui ser um dos 20 escolhidos, né, do Brasil inteiro para integrar, né, os jovens líderes que teriam esse apoio na candidatura que eu consegui, que eu também me orgulho muito de ter conseguido. E isso me facilitou também para a campanha, né? E eu tinha todo um aparato, tinha toda uma estrutura que eu não tinha lá em 2016, né? Só que o café com o Fernando Henrique eu não consegui tomar, Manu, não deu, por causa da pandemia. Claro. E ele já tinha uma idade avançada, então o café... Eu não conheço Brasília ainda, estava feliz da vida que eu conheci, andar de avião, que eu nunca andei também. E aí não foi possível por causa da pandemia. Mas, como eu estava comentando, foi uma campanha extremamente difícil, onde as pessoas estavam num momento de muita desilusão com a política. Enfim, porque a gente estava pessoa desempregada, sem poder sair de casa, os ânimos na flor da pele, e ainda vinha político bater na tua porta, né? Então, foi uma campanha dificílima, mas eu consegui, de alguma forma, chegar nessas pessoas. Foi uma campanha que era muito de rede, né? Uma pessoa que te conhecia te indicava para o outro, então tu ia fazendo... Porque aquela campanha de rua a qual a gente estava acostumada, a gente não podia fazer, não tinha. Então, nessa eleição eu consegui 1.270 votos, aí ficando como, agora sim, primeiro suplente da bancada. A questão de eu vir aqui para a Câmara na vaga do vereador Paulo, e ele acabou vindo a óbito, né? Então eu, como primeiro suplente, tive que assumir. Não era a forma que eu queria, eu acho que assumir pelo óbito de alguém é algo muito ruim, é muito doloroso tu chegar, e eu tive muita calma, né? Eu tentei deixar a coisa esfriar, tentei chegar ao máximo de calma, de cautela possível. Tinha toda a questão da equipe dele, que a gente teve que também, eu tinha que trazer a minha cara para o mandato, né? Trazer as minhas pessoas, mas eu tive toda a calma possível, e te digo, Manu, que dessa forma eu não queria assumir de jeito nenhum. Vereador, então, o senhor nasceu no Arco-Íris, né, e teve a identificação das necessidades ali. Mas hoje o senhor se identifica, de certa forma, vamos dizer, e atua também bastante no sítio. Isso tem relação com a questão do saudoso Paulo do Sítio? Com certeza, né? Aquela comunidade, né, Manu, ela acabou elegendo pela primeira vez um representante. E, por uma fatalidade, eles acabaram perdendo isso. Eles estavam depositando muita fé nesse vereador. Então, eu sinto que eu tenho, de alguma forma, de trabalhar por eles, né? Claro que o Paulo, né, ele é insubstituível. De forma nenhuma eu quero substituir ele, que eu sei que isso é impossível. Mas eu tento, ao máximo, também, dentro do possível, trabalhar para aquela comunidade. A gente teve vários avanços, e assim eu busco atender, receber eles, buscar de alguma forma sanar os problemas que o bairro tem muitos. Te digo aqui um de cara, que é a questão do posto de saúde.
aquela região teve uma superlotação de pessoas, né? Foram vários condomínios e a tendência é ter mais, e a estrutura é exatamente a mesma. Então o posto tem que ser ampliado. Entre outras coisas, a questão das ruas, iluminação. Então eu busco sempre estar conectado também lá com o Sítio Floresta, porque eu sei que, né, que o vereador, no momento que tu te eleges, tu não é só do teu bairro, tu não é só daquela região, tu tem que tens que buscar atender melhor toda a população. Claro que tem ali onde onde é o teu nicho, digamos assim, mas tu não pode esquecer do todo da cidade. E onde entra pra gente conseguir atender a população é justamente tu estar próximo. É isso que eu tento fazer com o Sítio Floresta, busco sempre estar lá para tentar de alguma forma atender eles. Vereador, menos de 2 anos, vamos dizer assim, né, que o senhor assumiu aqui a cadeira, e nesse período o senhor já foi presidente de uma comissão permanente, que é de extrema importância, de orçamento e finanças aqui da Câmara, e também envolvido em comissões temáticas que meio que casam, vamos dizer assim, com algumas das bandeiras que o senhor trabalha forte, como saúde e inclusão, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, assim, até dos seus projetos nessas áreas. Perfeito. Uma das comissões que eu tenho o maior orgulho de integrar é a da pessoa com deficiência. Em 2020, em dezembro, a minha mãe teve 2 AVCs hemorrágicos. Então, ela era lá uma pessoa ativa, uma professora que estava sempre aqui e ali, fazendo uma coisa, outra. De repente, ela se viu com o lado paralisado, não podendo mais fazer nada, né? Tendo que usar cadeiras de rodas. E isso me fez ter um olhar maior para esse segmento, porque eu vivo todo dia. Às vezes eu tenho que ir com ela num lugar, não tem acessibilidade na rua. Junto com isso, o vereador Cid, tá? Que era quem mais batalhava aqui na casa pelas pessoas com deficiência, ele teve um AVC. Logo que eu entrei. E eu já tinha uma lei, já tinha pensado de fazer um programa de prevenção ao acidente vascular cerebral, que a gente teria uma semana, né, direcionada a isso. E a gente fazia parcerias, a gente fez com a Anhanguera, e vamos manter isso agora, né, para esse ano seguinte. E eu convidei o vereador Cid, que passou por essa doença, para propor comigo, para a gente, né, tentar, de alguma forma, prevenir as pessoas, porque o AVC, mano, é uma doença silenciosa, é uma doença que, apesar de ser hereditária, que se os antepassados nossos tiveram, pais, avós, a gente tem uma disposição grande de ter, mas também se tu tem que ter uma prevenção, tu tem que aferir a tua pressão com frequência, verificar a tua glicose. Então, e as pessoas acabam que não fazem isso, só começam a cuidar depois que já tem um evento, ou que tem algum mal súbito, né? Das pessoas com deficiência, a gente conseguiu vários avanços, a questão do laudo para autismo, a gente conseguiu, porque antes o laudo teria que ser renovado de período em período. A gente conseguiu ter um laudo com mais tempo, né? Porque para as mães, imagina, ter que entrar em fila de novo, ter que consultar, era um problemaço, né? Então, a gente conseguiu, através da comissão, se eu não me engano, o vereador Carlos Júnior também foi parceiro nosso, e a gente conseguiu, e falando, né, mano, de mandato, né? É um mandato muito voltado para a saúde e para a população, né, para os bairros em geral. Um projeto que me orgulho bastante é a Farmácia Solidária, que eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste, né, aí em casa tem um medicamento sobrando, eu tenho, tu tens, certamente, e a gente fica com aquela dúvida, né, o que eu faço com esse medicamento? Eu espero vencer, eu vou botar fora, enfim, as pessoas não sabem ao certo o que fazer. Pensando nisso, né, então eu fui o autor do projeto aqui na cidade da Farmácia Solidária. A gente foi buscar parcerias, né, Manu, porque a gente, como vereador, a gente faz a proposição do projeto e a gente sabe o quanto é difícil para a prefeitura colocar. A gente tem muita limitação como vereador, nós não podemos propor nada que gere algum custo para o município. Então, quando tu propõe alguma coisa, tu já tem que pensar como que a gente vai fazer para tirar do papel, para implementar. Então, a gente tem uma parceria com a Anhanguera, agradeço a Betânia, parceira, disponibilizou uma sala lá do curso de farmácia para nós, porque vai ser excelente tanto para a população, que vai ter esse medicamento de forma gratuita, a Anhanguera, que vai ter os seus alunos lidando com a profissão todo dia, e para a prefeitura, que vai implementar uma política pública. Então, foi uma união aí, né, que a gente conseguiu viabilizar. Esse projeto está aprovado há mais de um ano, e a gente não conseguiu ainda viabilizar. Eu fico, assim, eu não compreendo o quanto que é demorado, porque a população está precisando. Tivemos um corte no ano passado do governo Bolsonaro de 59%
da farmácia popular, e a farmácia solidária ela vinha muito para ajudar nisso. Como eu tive muita ligação com os idosos, na época a qual eu trabalhei aqui, eu criei um apreço por esse público, criei, né, uma afinidade e acabo entendendo as necessidades que eles enfrentam. Tenho certeza, Manu, que também tu tens algum idoso conhecido, quem nos assiste, que teve um empréstimo que caiu na conta que não pediu. As financeiras, quando o idoso vai lá receber, elas ficam todas em cima dele querendo fazer empréstimo. E os idosos não têm muita expertise com aplicativo, com telefone, então eles acabam fazendo empréstimo que eles nem pedem, tá lá na conta. E só vê o desconto. Teve um aposentado que teve no gabinete, que o salário dele era R$ 1.245, salário mínimo do ano passado, e ele acabava recebendo R$320. Como que ele vai sobreviver com esse valor? Não tem como. E então a gente fez um projeto de lei, né, um programa, né, para a gente conscientizar a população contra esses empréstimos, né, essas fraudes a gente chamou. Tivemos uma audiência pública aqui na casa, teve presente o PROCON, a Universidade Federal, onde a gente fez uma parceria, né, para as pessoas que se sentissem, né, lesadas de alguma forma, irem até a Federal. Lá tem o advogado de graça, gratuito, para eles então entrarem com as ações, né. Outra luta minha, Manu, também que eu não posso deixar de falar, é a questão dos acamados, tá? A minha mãe é acamada hoje, então o que eu também via? Que os médicos não vão até lá para atender e tem que ter um atendimento, tem que ter alguém lá para dar uma receita, para indicar algum exame. Então é outra questão que eu tenho lutado muito aqui na casa, para garantir, para viabilizar que os acamados tenham atendimento com os médicos. E ainda sobre isso, a questão das fraldas, né, que eu trouxe aqui na tribuna, a questão que a fralda que a prefeitura está entregando para as pessoas é uma qualidade muito ruim, né? Tu despeja um copo d'água, ele vai vazar. Ainda quando eu soube do problema, conversei com a secretária, e ela me disse que o problema que faz com que a qualidade não seja tão boa é, de fato, o processo licitatório. Que nem sempre a empresa que ganha, né, que tem um menor preço, significa ter a melhor qualidade. Porque ela disse, olha, vereador, o que eu posso fazer é colocar o máximo de clareza possível na descrição, para então a empresa que se quiser concorrer a ser a nossa fornecedora, ela então consiga atender melhor. E dá para ver, vereador, que assim, nada melhor do que quando a gente está vivendo para a gente identificar o problema, né? Então, justamente por isso também que o senhor citou o caso da sua mãe, enfim, contato com alguns públicos específicos, mas esse contato do vereador no bairro, com a população, para conseguir identificar essas necessidades, né? A gente sabe que o papel do vereador ele não consegue de fato executar, mas ele consegue fiscalizar, ele consegue reivindicar, ele consegue solicitar, né? Exatamente, e as pessoas têm uma visão do vereador que um pouco deturpada, eu sempre falo, né? Porque o vereador, nós não temos o poder de ir lá trocar uma lâmpada, a gente não tem o poder de asfaltar uma rua, a gente não pode fazer isso. Assim a gente pudesse. A gente tem que fazer o quê? Cobrar a prefeitura, fazer reunião com os secretários, legislar, né? Fazer projetos de lei, verificar o orçamento. Então é muito importante essas chances que a gente tem de poder falar um pouquinho para as pessoas a nossa real função e o que a gente pode de fato fazer, né? Como é que consegue, né, auxiliar. Vereador, antes da gente então se encaminhar para o final do nosso papo, eu queria que o senhor falasse um pouco da expectativa para esse ano de 2023, como segundo secretário da mesa diretora, e um ano que para o município está se mostrando desde o início um ano que vai ser de desafios, né? Exatamente, a gente está muito preocupado, né, com essa questão do déficit que o município atravessa, vão ser por baixo 70 milhões mais ou menos. Isso se deve muito pela questão do ICMS, que reduziu, né? Então, e o pior, né, foi reduzido o nosso recurso no meio da execução orçamentária. Então a prefeitura teve que se adequar, estava programada para um X, veio bem abaixo disso. Então fez a prefeita se obrigar a fazer várias coisas, como a questão do parcelamento do 13º, né? Então vai ser um ano muito difícil para Pelotas, mas a gente não pode deixar isso nos abater, a gente tem que estar pronto para o desafio, trabalhar, olhando um pouco para o mandato do vereador. É um ano que a gente vai ter
a questão das entregas das emendas impositivas. Eu me tornei o segundo secretário da mesa, um desafio. Então, eu estou muito confiante, muito esperançoso que, mesmo com as dificuldades que se avizinham, a nossa disponibilidade para trabalhar e para fazer o melhor, isso não vai faltar com certeza. Vereador, eu queria então agradecer, né, a sua presença aqui no Legislativo em Pauta e pedir que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Tá ok, eu quero agradecer o convite mais uma vez e reforçar o que eu havia dito antes, que o nosso mandato está sempre à disposição, está próximo das pessoas. O nosso WhatsApp é o 984-357166. O nosso gabinete aqui na Câmara é o 15. Vamos ter o do bairro. Vamos ter sempre a nossa equipe tá nas ruas trabalhando, mostrando o que a gente tem feito, buscando o que as pessoas esperam. Então, contem conosco e vamos em frente. Muito obrigado. Agradeço a recepção, né, das pessoas nas ruas, comigo, com o nosso mandato, a aprovação. Isso é o que move a gente que faz política por missão, é o que move a gente a seguir em frente. Muito obrigado. A gente que agradece. Então é isso. O Legislativo em Pauta com o vereador Johnny Soares fica por aqui. E você siga acompanhando a nossa programação para conhecer um pouquinho mais do vereador que você elegeu. Até mais.